governador tem que pedir desculpa pro povo mineiro. O governador tem que pedir desculpa pro povo mineiro e ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso e ele deve fazer isso. Sabe por quê? Porque ele foi enganado pelo comitê Covid-19. O governador não é médico. Ele não tem obrigação de saber esses dados. Por isso que ele formou um comitê. E ele foi levado ao maior estelionato de saúde que o povo mineiro já recebeu. Esfaquearam covardemente o governador pelas costas. O comitê Covid-19 de Minas Gerais esfaqueou o governador pelas costas. Mentiu, manipulou dados para o governador durante 14 meses. E o governador tomando atitude aqui, tomando atitude ali, com dado falsificado. Às vezes ele ia lá fazer uma atitude achando que a incidência estava tanto e não estava. Às vezes ele olhava uma região, a incidência estava lá embaixo, a incidência está lá em cima. O Comitê dos Comedores de Amendoim, COIF, ele reúne uma vez por semana para ler os dados e decidir quem vai e quem não vai para as ondas. O que pode e o que não pode. E é aí que é o problema dos dados. Quando o Minas Consciente foi criado, ele, para fazer os controles de indicadores, ele criou sete indicadores. 7 indicadores. 7 indicadores o Minas Consciente criou. Quais são esses indicadores? Taxa de incidência de Covid-19. Daqui a pouco eu vou explicar cada um. Primeiro indicador, taxa de incidência de Covid-19. Segundo indicador, taxa de ocupação de leitos de UTI geral. Isso é por micro, tá? E por macro. Taxa de ocupação de leitos de Covid, UTI. Leitos por 100 mil habitantes, o quarto indicador. Quinto indicador, casos positivos atuais de RT-PCR, que é o que faz lá para calcular a incidência. Para incidência, tá. Sexto indicador, porcentagem de aumento da incidência. Sexto indicador, aumento da incidência. A incidência já estava lá no primeiro indicador, de uma semana para outra, se ela aumentou ou diminuiu. Sétimo indicador, porcentagem de aumento de positivos de do PCR. E aí, minha gente, aqui que é a grande mentira, que é a grande farsa, que nós estamos vivendo no estado de Minas Gerais, já vai fazer 15 meses de farsa do Minas Consciente que nunca existiu. Sabe por que eu digo que nunca existiu? Os cálculos são feitos semanais. A incidência, ela tem que ser semanal. Como é que calcula a taxa de incidência, secretário? A gente tem que ter o número de casos, né, prefeito? Os casos da semana. Da semana, por semana. Por semana. Dividido pelo número total, né? De quem é exposto. Isso aí. Então a gente vê que... Numa semana. Então o que aconteceu? Se nessa semana teve 10 positivos, divide pelos 110, né? 110 mil habitantes, foi a taxa de incidência nessa semana. Questão dos exames. Quando a gente alimenta o sistema do estado, aí eles falam que alimenta os dados é os municípios. Só que o sistema que eles têm para alimentar os dados não é para Minas Consciente, não. Não é para Minas Consciente. Eles têm um sistema que é para alimentar óbitos, que é para alimentar casos positivos. Lá nessa alimentação desse sistema, não quer dizer que é de RT-PCR positivo, se é de teste rápido, se é teste da farmácia, ou se é teste suave. Laboratórios privados. Se é biologia molecular, não quer dizer não, é tudo positivo. Joga tudo numa cumbuca. Que é um sistema que o Estado colocou, mas não para Minas Consciente, porque está tudo misturado. E, no que diz aqui, positivos de RT-PCR. Então só pode computar RT-PCR. Isso é uma primeira farsa. Taxa de incidência da semana de Covid-19 e aumento da incidência. E aí foi onde que a promotora veio cobrar da gente na semana 14ª, onde que ela alerta a gente que a taxa de incidência de Fabriciano foi 724 na semana 14ª.
Sendo que na semana 14ª, nós tivemos 220 casos. Então foi 504 casos a mais na semana 14ª. 504 casos a mais. E aí nós fomos descobrir o porquê que isso aconteceu. O porquê que isso aconteceu. E pior não é isso, tem mais dados manipulados, né? Tem Da ocupação de leito. A gente abre leito, trabalha na ocupação qualidade de leito de foi mais vergonhosa ainda. Mas o que eles fizeram? Malandramente, eles fizeram isso para prejudicar o município de Coronel. Os dados epidemiológicos. Na semana 14ª, o Estado mandou 1.026 exames. Que estavam lá desde janeiro, gente esperando exame. Resultado do exame. Resultado de exame. Aí sabe o que eles fizeram? Colocaram tudo em uma única semana. Tudo na 14ª. Por quê? Porque eles usaram o dado que a gente alimentou. Só que lá não tem RT-PCR. Lá é todos os exames, meu amigo. E não tem da semana. É semana 1, semana 2, semana 3. Outra coisa. Fazendo cumulativo. As semanas, elas acabaram em que semana? 52? 52 semanas no ano, né, prefeito? Do ano. Então, gente, começa o ano de 2021. Se eles estão calculando a 10ª semana, a 14ª semana, 14ª semana, como que eles podem dizer que Fabriciano, na 14ª semana, está com 10.835 pessoas contaminadas? Sendo que isso é desde a primeira semana de 2020. Então, manipular esses dados também de casos cumulativos. Que ficou gigante, né, prefeito? Nós assustamos. Gente, impressionante. Desses 1.026 exames que chegaram, só 49 era da semana 14ª. 14ª. Foi a mais baixa, né, prefeito? Foi a mais baixa. A mais baixa. E se não bastasse isso, eles produziram esse outro documento falso, que eu vou botar aí depois se vocês quiserem ver, onde que eles falam o seguinte: presta atenção, você que está escutando a gente, que no dia 14/4, às 13 horas, número ruim, né? 13, né? Eles falaram o seguinte, que dos 20 leitos da UTI de Fabriciano, estava 100% ocupado. Para manipular os dados, para Fabriciano ficar na onda roxa. Estava 100% ocupado os leitos de UTI. Se não bastasse isso aí, eles mentiram aqui que os nossos leitos de suporte ventilatório estavam 100% ocupados e que nós só tínhamos 25 leitos de suporte ventilatório. E eles sabem muito bem que é 35, tanto é que os outros relatórios estão lá 35. E desses 25 leitos, eu vou botar aí para vocês depois, ó. Eles bloquearam 10 leitos. Para quê? Para dizer que estava lotado. Então não teria que ter 100%, teria que estar 150% lotado. 150% cheio. Cheio. Aí sabe qual é que é os números reais? Tá aqui, ó. Na mesma hora tá lá a prova. É o que nós mostramos hoje aí com a justiça. Na mesma hora, nós estávamos com 92% de taxa de ocupação de UTI. Isso é os credenciados do SUS, fora que a gente tem que não é credenciado. 92, eles falaram que estava 100%. E agora, cidadão que está acompanhando aí, agora que você vai assustar. A nossa taxa de ocupação dos leitos ventilatórios, nessa hora, era 40%. Eles colocaram 100% ocupado. Para quê? Fizeram isso? Para prejudicar o município de Coronel Fabriciano. Eu fico impressionado como que 853 municípios foram enganados durante quase 14 meses de enganação. Não existe seriedade nos indicadores do Minas Consciente e na forma de calcular. Tanto é que eles estão calculando até hoje cumulativo de casos. Então quer dizer que daqui uns dias, Minas Gerais vai ter mais gente com caso de Covid do que gente que nasceu, que morreu. Porque eles não têm começo, meio e fim. Já acabou as semanas epidemiológicas. Eles não podem continuar
o ano de 2020 no ano de 2021, porque senão sempre vão ser dados fraudulentos. As taxas epidemiológicas de mortalidade já são anual. E os cálculos são semanais, são semanas epidemiológicas. Não, e o cálculo de incidência está muito claro. São semanais. Né? Se os comedores de amendoim senta toda semana para ver os indicadores, a taxa é calculada de quanto tempo, secretário? Toda semana, né? Toda semana, porra! E a semana que deu o menor número foi a 14ª e colocou como a maior de todos os tempos em Fabriciano. Gente, eu estou impressionado e agradeço mais uma vez a doutora Vanessa por ter aberto os nossos olhos. E aí, aqui, dezenas de papel falsificado, manipulado. E o principal é da regulação de leito. Principal é da regulação de leito. Outra coisa que a gente encontrou da regulação de leito. Pessoas que eles falaram que morreram na UPA porque não tinha vaga na nossa UTI. Nós acionamos também porque nós queremos os nomes dessas pessoas que morreram, que não tinha vaga, que eles vão ter que falar. Quem são essas pessoas? E que vão ter que provar que não tinha vaga também. Porque isso é muito sério. Sabe o que estava fazendo lá? Criando documentos fraudulentos para no futuro usar contra essa gestão. Não vejo outra coisa. Que não pode ser um simples erro, né? E aí eu acho que o secretário pode falar, porque tinha um grupo, não tinha, onde que o chefe da regulação mandava a documentação toda semana, de uma hora para outra parou, não foi? Por que parou? Toda semana chegava no relatório de taxa de ocupação de leitos, tanto hospitalar como de UPA. No dia 9 foi a última vez que eu recebi essas taxas de ocupação. Fui retirado do grupo. E por que você foi retirado? O que você falou para ele? Porque eu queria saber quem eram os nomes que morreram na fila da UPA precisando de leito de UTI. Para ele passar os nomes urgentes. E ao invés dele passar os nomes, o que ele fez? Retirou o secretário do grupo. Então, é esse tipo de gente que nós estamos convivendo aqui no Vale do Aço. E você que está me assistindo em qualquer parte de Minas Gerais, você deve estar tendo esse problema. Principalmente os municípios que trabalham, e os seus números não melhoram. Sabe por quê? Porque não existe números, é mentira. Sempre foram fraudulentos. Porque está aqui, mais uma vez eu digo, para como é que... Eles que criaram, não foi o Dr. Marcos Vinícius que criou os números, não. Cadê as... Não foi o Dr. Marcos Vinícius que criou os números, doutor Dene. Não foi. Eles criaram os indicadores do Minas Consciente. Está lá. Vai lá. Sete indicadores. Vai lá no Dr. Google e procura indicadores do Minas Consciente. Quais são os indicadores? Taxa de incidência de Covid-19. Já falamos. Taxa de incidência é o número de pessoas contaminadas pelo número de pessoas que são expostas. Então, o Fabriciano é muito fácil. Vamos considerar 100 mil habitantes. Quantas pessoas contaminaram naquela semana? Pronto. Então, aqui já está a primeira fraude. Se o exame está demorando 21 dias, dá para calcular a taxa de incidência daquela semana? Não. Ou que chega o resultado referente àquela semana, né? Dá para calcular? Se está demorando 21 dias? Não dá não, gente. A semana são 7 dias, prefeito. É 7 dias. Está chegando 21 dias. Nem com 14 dias não dá para calcular. Taxa de ocupação de leitos de UTI geral. Se para exame serve os leitos da UTI da Unimed, serve para fazer exame. Serve os exames da Unimed, é interessante, do Márcio Cunha, serve os exames da Unimed, serve os exames do Márcio Cunha, serve os exames do Vital Brasil. Já serve taxa de incidência. É bom falar da UTI agora, geral. para leite UTI não serve, não. Prefeito? Estou lembrando aqui da UTI geral, que a gente foi advertido pela regional, falando que a nossa taxa de ocupação no leito UTI geral era baixa. Porque a gente poderia ser até teste